Eita, fiel, explodiu ao vivo. Jornalista acabou de soltar uma bomba quentíssima do Corinthians. Deixou todo mundo de boca aberta. Rodrigo Garro pode estar de saída para o rival. Isso mesmo, pegou todos de surpresa. E para você não perder nenhuma informação importante, fique comigo até o final porque hoje o programa está imperdível. E eu vou deixar os créditos aqui na descrição. Deixa o like e bora lá. Falar do Corinthians. O time anunciou aí uma aposentadoria de um jogador que fez história por lá. Dia de homenagens no Corinthians durante a preparação para o jogo deste domingo na Ilha do Retiro contra o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro. Homenagens, isso mesmo, afinal, tem ídolo do clube encerrando oficialmente a carreira. O agora ex-meia Renato Augusto, de 37 anos, já havia rescindido seu contrato com o Fluminense e nesta quinta-feira fez o anúncio. Pelo Corinthians foram 243 jogos, 30 gols marcados e 3 títulos conquistados. Um Campeonato Paulista, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro. É chamado por todos por aqui de Renato Augusto. Renato jogou por aqui entre 2013 e 2015 e de 2021 a 2023. Em suas redes sociais, o Timão fez homenagens a Renato Augusto, o agradeceu e parabenizou, lembrando, claro, o apelido de rei e desejou sorte nos projetos futuros do ídolo. No CT Joaquim Grava, nesta semana livre, focada apenas em treinamentos, Dorival Júnior realizou o primeiro treinamento tático visando o jogo de domingo. Sobre dúvidas e voltas, Martínez está à disposição após servir a seleção venezuelana. Charles correu no gramado e ainda é dúvida, assim como Ranielli, que fez alguns trabalhos com o elenco por também estar na transição física. O lateral Hugo treinou normalmente. Garro, Bahia, Memphis e Carrijo continuaram no departamento médico. Guinegão vai cumprir suspensão e Breno Bidon, que já cumpriu a sua, está de volta. A semana de treinamentos do Corinthians continua com mais 2 atividades nas manhãs de sexta e sábado antes da viagem a Recife. E o Renato Augusto foi um grande jogador, teve momentos brilhantes no Corinthians, na seleção brasileira, quando jogou fora do país. Tem uma frase no futebol que é muito marcante, que o jogador de futebol ele morre 2 vezes, quando ele encerra a carreira e recomeça uma nova vida e quando ele desencarna, vai para outro plano. Boa vida, bom recomeço para o Renato Augusto, que foi um grande jogador de futebol e um cara gente fina, de um grande caráter, um cara que eu tive o prazer de me relacionar durante toda a carreira dele, trabalhando e acompanhando o trabalho que ele desenvolvia. Boa sorte para o Renato Augusto. E olha, o Palmeiras é o melhor visitante do planeta. Ninguém ganhou mais partidas seguidas. Sobre o interesse de clubes do exterior pelo atacante Guinegão. Não. Não. Normal, ué. Jogador de 18 anos se destacando no Corinthians, vocês acham que é assustador, mas é normal. Alexandre Sylvester Stallone, você foi apurar o que está acontecendo e eu gostaria que você contasse pra gente, afinal de contas, chegou uma proposta pelo garoto, sim ou não? Boa noite. Ainda não, Michele. E eu esqueci meu casaco hoje, estou passando frio aqui na porta do Corinthians, no Parque São Jorge. O que acontece é que o Guinegão, que no profissional do Corinthians já desperta interesses de clubes gringos, porque já fez 4 gols, porque já deu uma assistência, porque está mostrando alguma qualidade, porque tem futuro, porque está honrando uma camisa muito pesada no momento difícil. Claro que tem gente já de olho grande para cima do Guinegão. Minha apuração dá conta do seguinte: existe um interesse do Zenit da Rússia, um clube com o qual o Corinthians tem realizado alguns negócios nos últimos tempos e o Zenit da Rússia estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo Guinegão. Lembrando que a janela já foi fechada, seria para a próxima janela. Então, o que eu fiz? Liguei para o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e perguntei: tem alguma coisa? Porque a imprensa especula que existiria uma carta de intenção.
O Stabile disse para mim que não tem nada, nem carta de intenção, nem proposta. Isso não quer dizer que seja mentira. Existe sim um interesse do Zenit da Rússia pelo Guinegão e uma proposta pode bater a porta aqui do Corinthians a qualquer momento e por enquanto não chegou. Lembrando que o Guinegão renovou o contrato, prorrogou o contrato dele até 2030, multa rescisória para o exterior na casa de 100 milhões de euros, claro que é um valor muito exagerado, ninguém vai pagar 100 milhões de euros pelo Guinegão, mas é uma proteção do Corinthians, isso aí é comum no futebol hoje em dia, você põe o valor lá em cima para negociar depois, porém 15 milhões de euros também não é um valor que agradaria o Corinthians nesse momento. Não chegou nada, tem um interesse, compasso de espera e o Guinegão está fora do jogo de domingo, não vai encarar o Sport na Ilha do Retiro, o Sport lanterninha do Campeonato Brasileiro, Corinthians nono na tabela, é o jogo das 17h30 do domingão pelo Brasileirão, fora de casa, o Corinthians que vem de 3 jogos seguidos sem perder, ganhou 2, empatou 1, se não me falha a memória, e eu volto já para falar da preparação do Corinthians. Memphis Depay, será que joga? O Garro tá fora. Mais informações para vocês daqui a pouquinho. Valeu, Silveira. A verdade é a seguinte, que se alguém quiser levar o Guinegão, pague os 100 milhões de euros de multa e leve. Porque aí, com 100 milhões de euros, o Corinthians vai ter 700 milhões de reais, não vai ter transfer ban, vai pagar o estádio, vai ser uma beleza. A multa ela serve para proteger. Mas ninguém vai pagar, né? Ela serve como proteção. O Corinthians precisa vender jogador, a diretoria admite que precisa vender jogador. O Guinegão, o Breno Bidon, são jogadores da base, mais jovens, mais mercado. Muito provavelmente até o final da temporada um deles será vendido, infelizmente. O Corinthians ainda está longe de bater, por exemplo, a meta orçamentária do próprio clube com vendas de jogadores. Isso pode ser suprido de outra maneira, por exemplo, você superar a meta de marketing? Pode, mas por enquanto não é o caso. Pode se tornar. De repente você vai lá e muda o seu name rights, muda o patrocinador master em outubro, como tem a intenção o clube. Opa, então peraí, então eu não preciso mais desses 50 milhões aqui de venda de jogadores, aí segura os garotos. Então vamos aguardar até o final do ano. O que a gente tem que entender agora, isso é apuração, é informação, nessa conversa toda é importante entender que o Corinthians não tem interesse de vender o Guinegão por enquanto, mas o staff dele tem, viu? Claro, eu tenho informações de que o staff gostaria, pensar nisso. Então, no final do ano, a gente deve ter uma proposta concreta pelo Guinegão, porque realmente ela não chegou agora, como bem informou o Silvestre, mas muito provavelmente a gente deve ter uma proposta dessa ao final do ano. E aí, meu amigo, eu quero ver como é que vai ser. Porque o Murilo, por exemplo, o Corinthians não conseguiu segurar, nem o Moscardo, no momento em que o clube tentou de tudo, mas o staff e o jogador queriam sair. É uma situação, mas é uma situação real que acontece não só com o Corinthians, São Paulo vive muito por isso, passa muito por isso, não é? E é triste, porque são jogadores que começam a ter uma identidade, começam a maturar aqui e às vezes pela necessidade financeira, e aí é uma reunião de financeiro, técnico, para saber o que é melhor para o clube, para a instituição. Tecnicamente, é óbvio você manter o Guinegão, mas financeiramente a conta não fecha, aí você vai ter que liberar um garoto talvez até por um preço bem menor do que se você segurar para um pouquinho mais para frente. Eu acho que a questão é essa. O problema não é segurar ou não segurar, o mercado é que em tese rege isso. A questão é o valor. É o valor. Olha por quanto saíram o Estevão, Hendrick. Você não conseguiu segurar, mas peraí, não consegui segurar porque vieram pagando. Mas entendeu? Só que a realidade de um Palmeiras é totalmente diferente do Corinthians e do São Paulo. O problema do Corinthians é gestão e necessidade. Então, quantos jogadores saíram do São Paulo e a crítica foi direcionada ao presidente do São Paulo? Né? Por esse valor, ele se defende que não tem como, a conta não fecha. No Corinthians acaba sendo a mesma coisa. No Palmeiras é diferente. A Leila recusou proposta, não vou lembrar de cabeça. Recusou de 30 milhões de dólares pelo Gustavo Gomes. O volante, que foi agora para o Richard Rios. Exatamente. Né? Foi um negócio, a saída do Richard Rios, tinha chegado já uma bala, o presidente falou, não vou vender, e pegou... E vendeu mais caro do que a compra do Andrés. Tá vendo como é que é? E o Andrés é melhor que o Richard. Palmeiras para fazer negócio... Mas é mais fácil você fazer negócio quando você não está com o chapéu na mão. E já ouviu aquela história? Senta na mesa, você não tá, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, meu amigo, eu não quero vender. Não, como você é que suba o seu valor. Não quer o pinico lá. Tem um outro ditado que é muito fácil, né? Dinheiro chama dinheiro. Eu também. Você tá sem dinheiro, é difícil. Quem tem dinheiro...
Quem senta com o Corinthians já sabe que o Corinthians está desesperado. Tá pedindo pinico, né? Com o pinico na mão, o pires na mão. Tá com o pires na mão. Tem uns ditados dizendo. Informação que vem da Argentina, o site El Craque Deportivo afirma que o Boca Juniors quer a contratação de Rodrigo Garro, o craque do meio-campo corintiano. Não é a primeira vez que um gigante argentino demonstra interesse em contratá-lo. Primeiro foi o River Plate. Na oportunidade, o Corinthians acabou com qualquer possibilidade de negócio. Deve ocorrer o mesmo agora, embora a janela de transferências, tanto na Argentina quanto no Brasil, esteja fechada. Planejamento, segundo o El Craque Deportivo, do Boca Juniors é de contratar o Garro para janeiro de 2026. Seria um sonho do Riquelme, que já foi o homem forte do futebol e agora é quem manda em todo o clube. Rodrigo Garro passa por uma temporada marcada por muitos problemas físicos, especialmente por conta do joelho, mas recentemente ele também teve uma questão na panturrilha que vai tirá-lo do time por pelo menos 3 semanas. O Garro fez apenas 26 dos 55 jogos do Corinthians na temporada. São 2 gols e 5 assistências, de fato números bem abaixo do que ele pode. Qual a ideia do Corinthians em relação ao Garro? Manter o jogador no fim da atual temporada, pensando nas finais, semifinais e final de Copa do Brasil e mantê-lo para a próxima temporada, até porque Rodrigo Garro é hoje o mais talentoso entre os meio-campistas do Timão. Se for para vender, certamente o Corinthians vai dar prioridade para propostas do exterior. Hoje o Garro está avaliado pelo Transfer Market em 13 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2028. Não acredito que o Boca Juniors vá ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se fosse torcedor corintiano, não teria preocupação em relação a essa possibilidade. E você, o que pensa sobre a temporada do Garro? O negociaria por qual valor? Ou o Garro é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Fiel, se o Boca Juniors realmente quiser tirar Rodrigo Garro do Corinthians, a diretoria tem que pensar muito bem antes de aceitar qualquer coisa. O argentino mostrou no ano passado, e esse ano também, apesar dos problemas físicos, que pode ser um jogador, o cérebro do time, aquele jogador que chama a responsabilidade e que decide jogo grande. Todo mundo sabe, quando ele está em campo, o Corinthians joga diferente. Agora, vender para o Boca Juniors seria um erro enorme. Primeiro, porque o Boca é um rival histórico do Corinthians em Libertadores. Já tivemos confrontos marcantes e entregar um dos poucos jogadores criativos do elenco para o time argentino seria praticamente um tiro no pé. E segundo, que Rodrigo Garro tem contrato longo ainda com o Timão. O contrato dele vai até 2028, ou seja, o Corinthians não tem nenhuma obrigação de negociar ele agora. E se for para sair, que seja para a Europa, para um time grande lá que chegue com muita grana, uma grana pesada que realmente mude o patamar financeiro do Timão. Aceitar a proposta do Boca seria se apequenar. A verdade é uma só. Riquelme pode até sonhar, mas o Corinthians não pode virar a vitrine do Boca Juniors. Então eu digo, ou paga a multa e leva, ou esquece. O Corinthians não pode perder Rodrigo Garro barato. E qual é a sua opinião, Fiel? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. Eu vou deixar um coraçãozinho em todos os comentários aí. E é isso aí. E um forte abraço. Até o próximo vídeo.